Bom, só para a gente complementar, a gente está começando hoje o Solid Key Virtual Conference. Eu queria agradecer muito a presença de vocês que estão aqui numa terça-feira às 8 horas da noite, participando de um evento de comunidade, um evento para a gente entender um pouquinho mais sobre alguns pontos do SQL Server. Hoje vai ter uma apresentação aqui do Fabiano sobre as teorias probabilísticas do SQL Server. E depois da apresentação dele vai ter uma outra apresentação, vai ser minha, sobre o SQL Server Reporting Service integrado com mapas. Espero que vocês gostem bastante e vamos aproveitar, vamos trocar bastante ideia, vamos interagir bastante com a apresentação do Fabiano e com a minha, que acho que agrega bastante para ambos, tá? Para ambos os lados, tanto para a gente que está apresentando quanto para vocês que estão assistindo. Então, Fabiano, pode seguir por aí. Boa palestra, meu. Valeu, obrigado. Bom, pessoal, o Nogari já me fez uma apresentação minha, o Fabiano. Eu vou fechar o meu chat, ok? Então, o Felipe e o Nogari, eles vão ficar na moderação. Então, qualquer pergunta, o Felipe e o Nogari vão responder para vocês. E se tiver alguma coisa que eles quiserem levantar na hora, ou quiserem me chamar, aí eles vão habilitar o áudio e vão me avisar, tá bom? Ok, vamos lá para o próximo slide. Bom, eu sou o Fabiano, vocês estão vendo aí. Dica, a gente tem um tempo limitado, apesar de eu achar que vai dar tempo tranquilo, tá? Mas se não der tempo de você, por exemplo, fazer uma pergunta, tirar sua dúvida, ou se eu falar sobre um determinado assunto e não tocar em um tema específico que vocês têm necessidade, ou um problema que vocês têm agora, fiquem bem à vontade, tá bom? Para me mandar um e-mail, tá aí meu e-mail. Que eu vou tentar no máximo possível responder para vocês. Se eu não souber responder, com certeza alguém da Solid vai saber. Não tenho dúvida disso. Fabiano? Sim. Só fala um pouquinho mais alto, tá? O pessoal tá falando muito abaixo aqui o teu áudio. Ah, tá. Deixa eu aumentar o volume do meu microfone, peraí. Vou aumentar. Segura aí que eu tô fazendo isso agora. Propriedades. Melhorou ou não? Se tu falar, a gente descobre. Melhorou alguma coisa? Tô falando. Alô, 1, 2, 3, teste de som. Aí, o pessoal tá falando que melhorou, tá bom. Então, beleza. Ok, vamos lá. Fechei o chat de novo. Bom, então, eu estava dizendo para vocês mandarem um e-mail em caso de dúvida, tá bom? No final da sessão, eu vou tentar deixar um tempo para responder perguntas, mas se não der tempo de você fazer a pergunta, pode me mandar depois. Então, uma coisa que eu gosto de fazer quando eu vou ver sessões online assim conforme a pessoa vai falando, vai demonstrando alguma coisa, se eu tiver alguma dúvida, eu escrevo no Notepad mesmo, e aí no final eu mando para a pessoa para ela poder responder. Então, se vocês gostarem da ideia, fica aí. Porque se deixar para responder no fim, talvez vocês esqueçam de perguntar o que vocês gostariam de perguntar. Próximo slide, agradecimentos. Solid, que está patrocinando esse evento gratuito, né? Então, estamos aqui, o time da Solid no Brasil. Teremos aí várias pessoas do time de fora, todas as sessões imperdíveis. Eu não conseguiria dizer qual que vai ser a mais legal, porque eu acho que todas elas vão ser muito boas. E gostaria de agradecer também a Idera, que está patrocinando esse evento também junto com a Solid do Brasil. E no final a gente vai conhecer mais sobre a Idera, mais sobre os produtos da Idera. Um pouquinho sobre a Solid, tá? O que a gente faz no Brasil. A Solid é uma empresa parceira global, na verdade é a maior parceira global da Microsoft na plataforma de dados. Então trabalhamos com SharePoint, BizTalk,
SQL Server, é claro, nosso forte é SQL Server. E nós temos alguns serviços que a gente pode distribuir aqui no Brasil, eu listei alguns deles aí, que é o Health Check, uma ferramenta que a gente criou, bem legal. A gente roda ela em alguns poucos dias no seu ambiente, e aí depois a gente deixa um relatório com você, bem detalhado de como que está seu ambiente, se está ruim, está bom, o que está ruim, o que tem de falha de segurança, o que a gente pode utilizar e por aí vai. Então é bem interessante, se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem entrar em contato com a gente depois. Administração remota e vários treinamentos em company, ok? A gente tem aplicado bastante disso no Brasil, treinamentos em company. E há também alguns treinamentos fora do Brasil, nós mesmos, o time da Solid do Brasil. Então a gente tem bastante experiência nisso, bastante know-how nisso. Se vocês precisarem de alguma coisa, a Solid pode fornecer para vocês. Alguns dos nossos clientes, estamos falando da Solid Global, né? A Solid tem subsidiárias no mundo todo. Então, esses são um dos nossos clientes, um dos vários clientes que a gente já atende. Bom, sem mais marketing, sobre o que é essa sessão. Vamos ver hoje estatísticas no SQL Server, obviamente, né? Vamos entender o que é um histograma, o que significa cada coluninha daquela de um histograma, como que o SQL Server utiliza esse histograma. E aí a gente vai para uma série de demonstrações sobre esses itens aí, todos eles relacionados a estatísticas. Por que estatística é tão importante? Quais são os problemas que a gente tem e como solucioná-los, problemas que não são fáceis de resolver, e por aí vai. Aí no final vamos deixar um tempo, pelo menos uns 10 minutos, para perguntas e respostas. Antes de eu falar sobre essa sessão, deixa eu fazer algo antes que eu esqueça. Eu vou compartilhar um poll aí com vocês, uma pergunta, né? Ok, eu acho que estão todos vendo. Maravilha. Então, eu quero saber só para eu saber para que lado que eu dou foco, mais desenvolvimento ou mais administração. O que você faz hoje? Você é desenvolvedor ou DBA? Só clica na caixinha, na bolinha aí correspondente, né? Eu vou divulgar para todo mundo aí o resultado, para vocês verem. Vamos esperar mais um pouquinho, enquanto o pessoal se decide. Temos 70 pessoas, 50 responderam. Bom, tá bem empatado, né? Que bom. Legal, tá bem empatado. Vou fechar. Ok. Bom, ótimo. Então eu vou tentar ir para os dois lados, beleza? A gente vai acabar vendo muita coisa de desenvolvedor e muita coisa de administração também. Então vai ser interessante para todos os perfis. Então, sobre o que é essa sessão? Não vamos entender estimativa baseada em estatísticas no SQL Server. Bom, como alguns de vocês devem saber, o SQL guarda uma série de estatísticas, ou seja, dados relacionados às suas tabelas, uma amostra da sua tabela, que ele chama de estatística. Para quê? Para poder estimar alguma coisa. Quantas linhas vão ser retornadas, para determinado filtro, para determinado join, para determinada operação de distinct, para uma operação de group by, para uma operação de agregação. A estatística é utilizada em vários cenários dentro do SQL Server, mas o principal é na criação do plano de execução. Com base nas estatísticas, o SQL vai saber se a sua consulta select asterisco from clientes where cidade igual a São Paulo vai retornar muitas linhas ou poucas linhas. Então, por exemplo, eu sei que em São Paulo tem muita gente, talvez retorne muitas linhas. Agora, se eu escrever um select asterisco from cidade ou from clientes where cidade igual a vamos colocar aqui Ocauçu. Ok, uma cidadezinha aqui
do interior de São Paulo tem pouca gente. A probabilidade de clientes em local sul é bem menor comparada a São Paulo. Se eu vou retornar 5 linhas, compensa para mim, SQL Server, estou pensando como SQL, acessar os dados de um jeito, mas se eu for retornar muitas linhas, compensa eu acessar os dados de uma forma totalmente diferente. É muito mais rápido, mais eficiente. Perdão. Então, estatísticas são utilizadas no SQL Server e elas são utilizadas para tomada de decisão. Nesse caso, no SQL ajuda a decidir se ele vai acessar os dados de um jeito ou de outro, né? Ajuda na criação do plano de execução. Há vários anos. A gente vai ver um exemplo aqui da Segunda Guerra Mundial, que é bem legal. Eu gosto muito dessa historinha. Para que eu quero falar sobre isso hoje? Um grande objetivo. Corrigir os seus problemas de performance o mais rápido possível para poder matar esses porquinhos malditos. Quem já jogou Angry Birds sabe como são malditos esses porquinhos, a risadinha deles é a coisa mais irritante que tem no mundo. O que você vai ser capaz de fazer depois dessa sessão? Entender como o SQL Server gerou esse plano de execução, por que ele gerou esse plano de execução, se está errado ou se está certo. Esse é o ponto principal. O otimizador de consultas do SQL Server, que é o responsável por gerar o plano, falando se vai acessar a tabela desse jeito ou daquele jeito, erra, obviamente ele erra. Como contornar essas situações? O que eu posso fazer para ajudar o otimizador de consultas a tomar uma melhor decisão? Ok? Esse é o principal objetivo. Falando lá sobre o probleminha da Segunda Guerra Mundial, foi o seguinte. Eu vou mostrar essa tabelinha aí. E é bem legal. Olha só, o cenário foi o seguinte. Os aliados eles precisavam descobrir quantos tanques os alemães usavam os tanques lá, os Panzer. Os tanques dos aliados eram melhores que os Panzer, mas eles estavam super preocupados com os novos tipos de tanques de guerra lá dos alemães, e eles não tinham a menor ideia de quantos tanques os alemães conseguiam construir por mês. Aí pediram para a inteligência lá dos Estados Unidos e tanto a britânica tentar descobrir isso lá em campo de batalha, ou tentando espionar as fábricas de tanque alemãs e por aí vai. O que a inteligência respondeu? Respondeu que por mês, por exemplo, lá em junho de 1940, os alemães conseguiam construir 1.000 tanques. E aí eles começaram a perceber isso em campo de batalha, que essa estimativa estava completamente errada. Chegam os matemáticos também da inteligência, né? E aí tiveram uma sacada muito legal. Baseado no número de série dos tanques que os americanos, que os aliados já tinham em batalha, em campo de batalha, eles conseguiram identificar que alemães, por sendo alemães, talvez tivessem numerado a transmissão do tanque, o motor do tanque, o chassi do tanque, de forma sequencial. Então, era 1, 2, 3, 4. O que eles fizeram? Com base nisso, eles criaram uma fórmula matemática. Tem a demo aqui, eu vou mostrar a fórmula bem simples, para poder fazer a estimativa. E aí, a estimativa com base na fórmula matemática era muito mais precisa. Então, por exemplo, eles estimaram aí na terceira coluna, aí, né? Eles estimaram que os alemães tinham, em junho de 1940, 169 tanques, mas na verdade eles construíram 122. Então é muito mais preciso do que os 1.000 que tinham estimado antes. Eu vou compartilhar para vocês, para mostrar a fórmula. Compartilhar minha área de trabalho, eu vou mostrar a fórmula para vocês. Compartilhar o desktop, program, compartilhar o SQL. Então agora eu vou esperar um pouquinho, porque demora um pouco para carregar aí para vocês. A hora que você estiver vendo aí já, Felipe, me dá um toque, por favor. Felipe ou Diego? Já carregou aí? Tá. Aqui tá carregando ainda. Já.
Foi? Carregou. Maravilha. Então eu tenho aqui um arquivinho. Todos esses, uma dúvida muito recorrente de vocês vocês vão disponibilizar isso depois para a gente baixar? Sim, iremos disponibilizar os vídeos e iremos disponibilizar os slides e os scripts utilizados, tá bom? Então, qual que era a fórmula matemática deles? A fórmula era simples, era essa formulazinha aqui. Então, digamos o seguinte, vamos pensar nesse cenário. Em campo de batalha eu capturei lá 4 tanques de guerra. E o número de série deles lá era 2, 6, 7 e 14. Vamos supor que os alemães construíssem 15 tanques de guerra por mês, beleza? Mas os aliados conseguiram capturar 4 com esses números de série. Com essa fórmula matemática do maior valor menos 1 vezes a amostra mais 1, dividido pela quantidade de amostras, nesse caso aqui eu tenho 4 amostras, qual é o maior valor? O maior valor é o 14, é a minha estimativa. Por que tem esse monte de código aí, Fabiano? É porque eu fiz o código aqui para, conforme eu for alterando aqui, eu já acho qual que é a quantidade de amostras e eu já acho qual que é o maior valor nessa string. Beleza? Mas eu poderia ter digitado aqui os valores ao invés de fazer esse código todo, né? Então, eu poderia ter colocado aqui o maior valor é o 14, eu tenho 4 amostras e o meu resultado é 16. Olha só, eu falei que era 15. Com 4 amostras, olha só onde eu consegui chegar. 16. Agora, digamos que eu tenha uma nova amostra. Vamos usar o meu código aqui só para ver se está funcionando. Eu tenho uma amostra, por exemplo... Sim? Só tenta fazer a demonstração um pouco mais devagar, que tá demorando bastante para carregar aqui o que tu quando dá flow, quando seleciona. Tá bom. Ok. Beleza. Então, digamos que eu tenha que eu capture mais 2 tanques lá em batalha, com os números de série 1 e agora o 7, vai. Vamos ver agora qual que é a estimativa que é feita. Lembra, eu consigo construir 15, né? Vamos ver quanto que eles estimaram, né? Agora. Então, o resultado foi de 15,16. Então, foi bem preciso, né? Com apenas 6 amostras, eu consegui chegar num resultado muito, muito bom. Muito perto da realidade. Bom, só para mostrar para vocês o que era... qual era o cenário, né? Vamos voltar lá para o slide. Tem a historinha bem mais detalhada lá depois no Wikipedia, tá bom? Bom, no SQL, chega de história aí. No SQL, o que eu tenho? Bom, eu tenho as estatísticas no SQL tem um histograma com até 200 amostras dos dados, ok? Quando você cria um índice, o SQL vai lá e cria uma estatística automaticamente para esse índice. Coloquei ali o último ponto, auto-create e auto-update estatísticas. Isso é muito importante que vocês deixem habilitado. São propriedades no banco de dados, né? Por que é importante que você deixe habilitado? Porque se a estatística faltar ou se a estatística estiver desatualizada, isso pode acarretar um problema muito grande de performance. É extremamente recomendado e, por padrão, ele já vem habilitado. Então, é recomendado que ele continue habilitado. Não desabilitem essas opções. Vamos acelerar. Eu tenho bastante coisa para mostrar ainda para vocês. Eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho um select, asterisco from itens, e eu quero selecionar todos os itens where quantidade igual a 110. Está ali o plano de execução estimado para essa consulta. E a gente pode ver ali destacado que o SQL estimou que 53,33 linhas serão retornadas para essa consulta. Ali tem um DBCC Show Statistics na tabela de itens, na estatística chamada Stats _ quantidade.
coloquei essa cláusula with histogram para exibir só o histograma da estatística. Então, baseado nesse histograma, vamos tentar chegar nessa estimativa que o SQL fez. Bom, a gente já consegue perceber que o histograma está ordenado ali, né, pela primeira coluna, e que o valor 110 que eu estou procurando está entre a linha 4 e a linha 5, certo? Muito bem. O que eu tenho nessa coluna range e key aqui? Eu tenho o valor-chave de cada amostra, então lembra, o SQL cria um histograma, que é uma copiazinha da tabela, com 200 amostras, na verdade, até 200 amostras da sua tabela, dos valores que estão lá na sua coluna, nesse caso, na minha coluna quantidade. Então, na linha 5, a gente tem o valor 111, ok? Que vai de 108 até 111. Como assim? A gente vai entender isso um pouquinho melhor com a próxima coluna, mas dentro da linha 5 eu tenho valores, ou eu tenho informação para fazer estimativa de valores que vão de 108 até 111. A coluna range rows tem a quantidade de linha que possui os valores iguais ao da amostra. Então, se eu estivesse procurando assim, where quantidade igual a 111, qual seria a estimativa? Desculpa. Peraí que eu acho que eu me perdi. Quantidade de linhas possuem os valores iguais da amostra, excluindo... Ok. Eu estava falando key rows, ok? Então vamos continuar dizendo isso. Tá um pouco confuso esse texto, aí vou melhorar ele depois para vocês. Então, mas pelo exemplo vai dar para entender bem o que eu quero dizer. A amostra da linha 5 vai de 108 a 110, então excluindo o valor do range aqui. Então, eu tenho dentro do range 108 até 110, 160 linhas. É isso que fala essa coluna range rows, ok? Dentro de tal range eu tenho tantas linhas. A quantidade de linhas que possuem key rows, aí sim é a quantidade de linhas que possuem o último valor da amostra. Então, nesse caso, se eu estivesse perguntando lá quantidade igual a 111, eu saberia que 111, quantas linhas possuem o valor 111? 64. É o que está lá na linha 5 do nosso histograma. Distinct range rows é a quantidade de valores distintos dentro de uma faixa, então excluindo novamente o valor de range key. Então, novamente no exemplo, na faixa da linha 5, que vai de 108 a 110, a gente tem 3 valores distintos. Como assim, Fabiano? Quer dizer que tem várias vezes o 108, o 109 e o 110 repetido dentro desse range? Sim, é isso aí mesmo. Okay? E aí a AVG Range Rows é a média de valores no range. Então é calculado aí pelo range Rows dividido pelo Distinct Range Rows. Reparem que o SQL utilizou exatamente a média para poder fazer a estimativa, né, que é esse 53,33. Porque eu estou procurando lá pelo valor 110. O valor 110 não está na minha amostra. Okay? Ele está entre o 107 e o 111. Na verdade, a informação dele é da linha 5, que está no 111. Quando o valor não está lá, ou seja, o valor está faltando no histograma, o SQL utiliza a média de linhas que tem dentro desse range para o valor que você está pedindo, nesse caso o 110. Não é simples. Eu confesso que eu tive que olhar isso várias vezes e eu ainda tenho que olhar isso várias vezes para poder entender bem. Mas nos exemplos, que é o que a gente vai ver agora, a gente vai começar a ver isso mais na prática e talvez fique um pouco mais simples para vocês entenderem o que eu estou falando, tá bom? Vou começar falando sobre Date Correlation Optimization, então vou fazer uma série de demos aí, e aí méritos para o Diego Nogari, que colocou essa fotinha do Zé do Caixão uma vez aí, eu adorei e eu sempre copio agora. Eu vou compartilhar minha área de trabalho de novo. Vamos começar a ver Date Correlation Optimization Tabarazation. Parece bem Tabarazation mesmo o nome, mas é esse aí o nome.
Share meu SQL Server. Então vamos esperar para que vocês vejam. Já estão vendo? Currently sharing, agora que apareceu para mim que eu estou compartilhando. Felipe e Diego, vou esperar vocês. Aqui está carregando ainda, Fabiano. Legal. Bom, enquanto carrega, essa funcionalidade é uma das minhas funcionalidades prediletas no SQL e ninguém usa. Eu, na verdade, nunca vi ninguém usando, nunca vi alguém usando essa funcionalidade. Talvez, Fabiano, sim. o pessoal pediu para você um pouco devagar agora na demo, porque tem um lag muito grande quando você mexe aí no seu scroll para renderizar aqui na máquina do pessoal. Tá bom, eu vou tentar fazer o mais slow possível, o mais lesma possível, tá bom, galera? E aí, eu espero de verdade que no vídeo não fique com esse delay tão grande. Aí talvez para vocês baixarem depois do vídeo e assistir novamente fique melhor, tá bom? Vamos lá, eu estava falando que essa funcionalidade é pouco utilizada. Alguém habilitou o áudio aí, dá um mute nele aí, galera, por favor. Bom, eu estava falando que essa é pouco utilizada, mas o conceito é fenomenal. E o conceito e a gente não precisa só usar essa funcionalidade do SQL. Na verdade, dá para usar o conceito. Então, não preciso habilitar o Data Correlation Optimization no meu banco de dados. Eu mesmo, conhecendo como funciona, posso criar a mesma coisa que ele cria e trabalhar igual a ele. Então, é bem legal. Só para mostrar para vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar... aqui eu vou usar o banco SolidQueue Virtual Conference. Eu vou criar duas tabelas, uma chamada Items Date Correlation e outra chamada Pedidos Date Correlation. Ok? Eu vou rodar esse script aqui. Vou deixar ele rodando. E aí eu acho que ele vai demorar alguns segundos. E depois eu vou dar um select na tabela. Qual que é o conceito, galera? O conceito é o seguinte. Eu, por exemplo, fiz uma compra lá no Submarino e comprei um jogo, eu comprei um livro, eu comprei um bichinho de pelúcia, eu comprei um brinquedinho para o meu filho e eu comprei uma coleira nova para o meu cachorro. Legal. Um dia chegou na minha casa só o livro. Depois de 2 dias chegou o bichinho de pelúcia e que mais? A coleira. Depois de 5 dias chegou outra coisa. Então, o que eu tenho aqui nesse cenário? Eu tenho, por exemplo, uma tabela de pedidos, voltando para o nosso SQL, e uma tabela de itens. Então, eu fiz um pedido no Submarino e eu tenho uma série de itens. Eu tenho na tabela de pedidos a data em que eu fiz o pedido, e eu poderia ter na tabela de itens a data de entrega desse item em específico. Bom, pensando nisso, a gente pode dizer com toda certeza que a data de pedido tem um forte relacionamento, uma forte correlação com a data de entrega, certo? Eu nunca compro hoje para receber daqui a 6 meses, 8 meses, na teoria, né? Mas na teoria sempre, eu compro hoje e daqui a 15, no máximo, dias, eu vou estar recebendo os itens. Então, a data de pedido tem uma forte relação com a data de entrega. É nesses cenários, nesses casos, que o Date Correlation Optimization é bem legal. Só estou dando um select aqui para vocês verem que eu tenho um pedido, o pedido ID1 aí, por exemplo, que foi feito no dia 20/3 e os itens foram entregues dia 26, o outro foi entregue só no próximo mês, mas no dia 3, o outro foi entregue no dia 30, mas a gente pode ver que no máximo 15 dias depois do pedido estava tudo entregue, ok? Legal, entendi o conceito, né, da relação entre as duas datas. Agora, aplicando isso no SQL,
vamos dar uma olhada no seguinte. Eu estou fazendo um select aqui de pedidos, join com itens, where eu quero ver todos os pedidos que eu fiz entre 11 de dezembro até 15 de dezembro, ok? De 2010. Então vamos rodar essa consulta. E aí eu estou habilitando o Set Statistics IO On para poder ver quantas leituras de páginas são necessárias para poder rodar essa consulta. Então, quanto de recurso o SQL está gastando para rodar essa consulta? Bom, a consulta rodou. Agora, vamos dar uma olhada aqui no número de leituras de páginas. Eu tenho, na tabela pedidos, eu tenho 17 leituras. E na tabela de itens, eu tenho 1080. Então, quer dizer que o maior gargalo está para acessar a tabela de itens, certo? Certo. A gente pode até confirmar isso olhando aqui no plano de execução dessa consulta, que o maior percentual é justamente os 68% aqui para acessar a tabela de itens. Como melhorar isso? Ora, se eu sei que a data de entrega é relacionada com a data de pedido, que é a coluna que eu estou usando para fazer o filtro, eu poderia muito bem colocar aqui mais um where itens eu poderia pegar essa data que eu estou procurando e colocar mais 30 e pegar essa data e colocar mais 30 também, certo? Eu poderia, mas e se tiver um caso esporádico de que a entrega do pedido tenha sido há 2 meses, não um mês só. Esse item não seria retornado aqui nessa consulta. Então, a questão é como fazer para identificar quais os filtros eu posso usar aqui. É simples, é só habilitar o Date Correlation Optimization, que é o que eu vou fazer agora. E aí, eu vou rodar a consulta de novo, exatamente igual, ok? Não estou fazendo filtro por data de entrega, estou fazendo só lá na data de pedido. E aí vamos ver agora qual foi o número de leituras de páginas na tabela de itens, que era 1000 e pouco, lembra? Vamos lá? Opa! Tabela de itens, eu tenho apenas 127 leituras de páginas. Eu reduzi muito o número de IOs que eu estava fazendo. Essa consulta foi muito otimizada. Qual é a mágica? A mágica é que, se eu olhar lá no plano de execução de novo, eu vou ver que agora eu estou fazendo 2 seeks, um em pedido e um em itens. E se eu parar o mouse aqui em cima da tabela de itens, eu consigo visualizar que ele está fazendo um seek predicate aqui, lá embaixo, aí nesse hint que apareceu. Ele está fazendo um filtro lá, em cima da coluna data de entrega. Então ele colocou lá que tudo tem que ser maior ou igual, a data de entrega maior ou igual a 20 do 11 e menor que 19 do 1 de 2011. Então ele achou sozinho quais as datas válidas que ele poderia colocar como filtro nessa tabela de itens, sem que a sua consulta pare de retornar o que deveria ter retornado. Isso é muito legal, o conceito é muito legal. Esse é um tipo de estatística que o SQL, isso não é bem uma estatística, a gente vai ver agora que ela não é uma estatística, mas é o conceito de estatística sim. Está ajudando o SQL a fazer uma estimativa melhor de quantas linhas vão ser retornadas. E aplicando um filtro. Vou explicar agora como a SQL conseguiu fazer isso. Na verdade, se eu der um select aqui na tabela de sys.views para ver todas as views que tem nesse meu banco de dados, eu posso ver que tem uma view com um nome super estranho aqui, que o SQL criou sozinho.
Quando eu habilitei o Date Correlation Optimization, o SQL foi lá, criou uma view com o código seguinte aqui, que eu vou deixar para vocês verem depois. Mas, se eu tentar dar um select nessa view que ele criou, vamos só dar um Ctrl C aqui. Vou tentar dar um select nessa view. E aí ele me fala, olha, você não pode dar o select nessa view, blá blá blá, porque é uma view do sistema e não pode. Mas eu consigo utilizar a procedure SP Help Text para visualizar o quê? O código dessa view que ele criou. Então, vou colocar aqui os... tá aqui o código. Bom, com base no código, o que eu posso fazer? Eu posso criar a minha própria view, que é isso que eu fiz aqui. E aí eu posso dar um select na minha view. Aí eu sei o que o SQL fez. O que ele fez aqui, galera? Vamos olhar o código da view. Ele contou em número de dias, quantos dias tinha em determinada data, e dividiu por 30 e agrupou isso tudo. Bom, ele criou uma view agrupado por mês. Ele tem a quantidade de linhas que tem entre um mês e outro. Essa view ficou extremamente pequena, ficou só 16 linhas, vocês estão vendo ali. Então, agrupando por mês, eu tenho quantas linhas. Então, por exemplo, se eu pegar a primeira linha aqui do resultado, esse 1350 aqui é o quê? Bom, a partir de 1900-0101, se eu aplicar 13 ou 1350, eu vou ter uma data. Ok? Então, nessa data, eu sei que 6.728 linhas existem. Agora, olha só que interessante. Vamos supor o seguinte. Deixa eu pegar uma data que existe aqui. 3 existe. Eu vou executar essa consulta. Eu estou fazendo só um join entre as duas tabelas. Where data pedida igual a 3/12/2010. Se eu fizesse select, o SQL... ele é esperto o suficiente para fazer, olha, eu estou fazendo filtro em data pedido e ele está aplicando um filtro em itens também. Isso é bem legal. Como que ele chegou nesse valor itens? Bom, ele vai lá internamente, consulta na view, ele gera esse código aqui de select na view, descobre quais valores ele pode utilizar, vai lá e aplica esses valores na tabela de itens também. Então está aqui um pouquinho mais detalhado o que ele fez. Para vocês testarem depois. Bem legal isso, né? Agora, eu não preciso habilitar isso, tá vendo? Porque tem uma série de pré-requisitos. Por exemplo, as tabelas têm que ter foreign key entre elas, obviamente, para ele saber como que ele vai fazer o join entre elas. Uma das colunas tem que ser parte do seu índice cluster, tem que fazer parte do seu índice cluster. Então tem uma série de pré-requisitos para que isso funcione. Mas, sabendo como funciona, você mesmo pode criar a sua view e descobrir quais as datas que você pode usar lá na data de entrega, certo? Isso é bem legal. Eu gosto muito desse exemplo. A próxima demo é a seguinte. Uma série de itens em relação a estatísticas. Eu vou abrir um outro arquivo aqui chamado estatísticas. E aí, o que eu vou fazer? Bom, para visualizar as estatísticas, a gente usa lá o comando dbcc show statistics, ok? E aí ele mostra uma série de informações relacionadas à estatística. O que eu quero fazer é exibir aquele histograma que a gente estava vendo no slide, ok? Então eu vou criar essa estatística com o comando aqui create statistics na tabela de itens com base na coluna quantidade e depois eu vou visualizá-la. Então eu vou rodar esse comando aqui. E aí, esse é o resultado que eu colei aqui também para a gente poder visualizar. Se eu fizer então a estimativa lá, um select. A select asterisco from itens, where quantidade igual a 115. Bom, 115 não está aqui, certo? Não está aqui no meu histograma. Então, ele está onde? Ele está entre 111 e 118, certo? Como eu estou procurando pelo valor 115, o que ele faz? Lembra que eu falei o que ele faz quando ele não acha o valor aqui? Ele usa o quem? A média como estimativa. Então, a SQL vai estimar aqui 50,6666
linhas serão retornadas para essa consulta. Se eu rodar essa consulta aqui e visualizar o plano de execução, a gente pode ver que exatamente 50,66667 foi estimado para essa consulta. Se eu rodar, 50 linhas foram retornadas. Então, ele fez uma estimativa bem precisa, certo? É assim que o SQL usa o histograma. Agora, se eu consultar um item usando menor do que 107, então, nesse caso, menor que 107, 107 eu tenho aqui. Então, eu sei quantas linhas são igual a 107. São 60 linhas, ok? Mas eu não quero só igual a 107, eu quero tudo que é menor do que 107. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo que está no range de 105 a 106, que é esse 88, e que está no range de 101 a 103, que é 171. Então, na verdade, o que ele faz? Ele soma esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, e faz a estimativa. Então, ele vai somando, né, tudo que é anterior, que você está pegando, que você está pedindo menor, e faz a estimativa. Por fim, a conta vai ser essa aqui, ó. 0 mais 56 mais 171 mais 59. Todas as informações estão lá no histograma. Então, vamos ver se a estimativa bate. Eu falei aqui que ele ia estimar 374 linhas. Vamos olhar lá no plano de execução. Ele está estimando realmente 374 linhas. Ô Fabiano, Sim. tá dando um lag muito grande quando você estava fazendo esse scroll, tudo. Essa parte da demo que você acabou de mostrar, você mostrou a somatória das linhas lá no histograma para trazer até o 374, que é a somatória dos pontos, mas não deu para acompanhar com o mouse por causa desse lag. Tá, ok. Bom, mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Como eu estou pedindo menor que 107, o SQL vai lá no histograma, pega tudo que é menor que ele, ou seja, as linhas anteriores a ele, e sai somando todo mundo lá para estimar os 374. Agora, qual que é o problema? Lembra que eu falei do... Vamos passar por alguns problemas e soluções. Lembra que eu falei as estatísticas desatualizadas, para vocês não deixarem isso acontecer? Por quê? Para vocês não desabilitarem o Auto-Update Statistics, que é algo que eu estou fazendo aqui com este comando. Porque se a estatística estiver desatualizada, não interessa, o SQL vai confiar no que está lá. É a única informação que ele tem para poder fazer uma estimativa. Se ela estiver errada, ele não tem a menor ideia que ela está errada, se você não deixar que ele atualize a. Então, ele vai fazer uma estimativa completamente equivocada e isso pode ser bem desastroso em relação à criação do plano de execução. Vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar o Auto-Update Statistics, vou atualizar 50% da tabela, vou setar todo mundo como quantidade igual a 999. Agora eu vou consultar select asterisk from item, where quantidade igual a 999. Antes, não tinha nenhuma linha quantidade igual a 999. Como o SQL acha que não tem nenhuma linha, porque ele não vai atualizar a estatística, o que ele vai estimar? Ele estima que as 53 linhas vão ser retornadas. Será que eu rodei o Auto-Update Statistics? Ou o off? Acho que sim. Então, mas na verdade, se eu der um F5, se eu rodar essa consulta, 25 mil linhas foram retornadas. Então a estimativa dele está muito errada, mas muito errada. O que o SQL faz para corrigir isso? Justamente o Auto-Update Statistics. Quando ele identifica que um determinado número de alterações aconteceram na coluna, ele vai lá e, quando você vai consultar a tabela e ele precisa da estatística, ele fala, opa, essa estatística aqui está desatualizada porque a tabela já foi alterada tantas vezes. Normalmente a regrinha que é passada é 500 linhas mais 20% da tabela, mas isso depende um pouco. Está aí documentado do que exatamente como funciona esse algoritmo para disparar ou não um Auto-Update Statistics.
Nesse caso aqui, eu alterei 50% da tabela. Então, com certeza, ele vai ter que disparar o Auto-Update Statistics. Vamos fazer isso agora e vamos ver se ele faz a... Eu nem vou rodar a consulta, eu só vou pedir um plano de execução estimado para ele fazer a estimativa. Vamos ver o que ele estimou agora. Ele estimou 25.000 linhas. Então, o que ele fez por trás dos panos aqui? Ele foi lá, atualizou a estatística, muito rápido, né? Bem legal isso. Atualizou a estatística e já fez uma estimativa. Então, agora a estimativa está bem completa. Então, não deixem isso desmarcado. Agora, um problema que a gente tem. Outro problema, né? Um gap nas 200 amostras. Em alguns cenários, vocês podem ter tabelas extremamente grandes e que 200 amostras não são suficientes para que o SQL consiga fazer criar um histograma eficiente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simular aqui, eu vou criar vários grupos, na verdade 500 grupos de 1 a 500, com 100 linhas dentro de cada grupo. Então, eu tenho 1 com 100 linhas, 2 com 100 linhas, 3 com 100 linhas, até 500. Vou fazer isso. Mas, na hora de chegar no 444, eu vou colocar 0. Eu não vou incluir nenhuma linha, beleza? Então, esse comando aqui faz isso. Depois eu vou atualizar as estatísticas e eu vou visualizar o plano, o histograma dessas estatísticas, ok? Então, agora, visualizando o plano, se eu vier aqui no 444, eu posso ver que ele pulou de 440 para 449. Então, se eu escrever uma consulta, select asterisk from items, where quantidade igual a 444, o que o SQL vai fazer? Esse valor não está aqui. Ele vai pegar lá o AVG Range Rows, que é a média. Ele vai achar que 100 linhas vão ser retornadas, porque é a média dentro de 441 até 448. É a média que é retornada. Mas no caso de 444, é 0. Então, se eu pedir uma consulta dessa que eu falei, a estimativa é 100. Vou esperar um pouquinho para vocês visualizarem a estimativa. Agora, um caso pior. Eu vou criar um índice em cima de quantidade e vamos ver se o SQL vai usar esse índice. Criando o índice na tabela de itens, com base na coluna quantidades. Ok, o índice está criado. Agora, se eu rodar essa consulta e visualizar a quantidade de IOs, páginas, eu posso ver que ele fez 182 leituras. E se eu visualizar o plano de execução, eu posso ver que ele não usou o índice que eu criei, que eu chamei de ix underline quantidade. Na verdade, ele está fazendo um scan, um cluster edge index scan, na tabela xpk, no índice xpk underline items, que é o meu índice cluster, minha chave primária. Ele deveria ter usado o índice, vocês não concordam? Porque, na verdade, olha só, 0 linhas são retornadas. Ele está estimando 100. Então, compensava para ele ir lá no índice fazer a leitura lá. Agora, se eu forçar o uso do índice, utilizando aqui a cláusula force seek, que é nova do SQL Server 2008, eu mando ele forçar um seek. Então, se for possível, faça um seek. Aí a gente vai ver que a quantidade de IOs é bem menor, é só 2. Ok, é claro, é porque ele vai lá na árvore balanceada do índice, procura pelo valor 444, ele não tem. Puf, acabou, sai fora. Ele leu 2 páginas para poder fazer isso. Uma outra alternativa que comumente é utilizada é utilizar um hint index. Ou seja, eu estou forçando o uso de um determinado índice. Isso não é legal. Na verdade, em nenhum cenário isso é legal. Okay? São pouquíssimos cenários, não são nenhum, mas são raras exceções em que forçar o uso do índice ou forçar um force seek é legal, é bom. A solução para isso, para a gente ir para as perguntas, é criar várias estatísticas com base na mesma coluna. O que eu estou fazendo aqui com esse código maluco? Eu estou criando uma estatística e utilizando, olha lá, a cláusula where. Isso chama estatística filtrada, é nova do SQL Server 2008. E eu posso fazer o quê?
olha, SQL, eu quero que essa estatística vá só de 0 a 200. Aí o SQL vai conseguir pegar as 200 amostras só para esse range. Então, como eu limitei o range, ele vai gerar uma estatística mais apurada. Ok? Então, o que eu faço? Eu crio 3 estatísticas para 3 ranges diferentes. E aí, agora, quando eu fizer o meu select, tá vendo que agora eu não estou forçando índice, não estou forçando nada, eu só criei estatísticas. Se eu verificar a quantidade de IOs, fiz 2 IOs. Ok? Essa é uma solução interessante. Se é elegante? Não, talvez não seja elegante, mas resolve o seu problema. Eu acho que esse é o principal objetivo. Vou mostrar só mais um caso. A gente estica um pouquinho o meu e depois estica um pouquinho do Nogari também, porque eu acho legal. Que são esses 3 flags. 3 flags são funcionalidades que você habilita no SQL que faz com que o SQL mude o seu comportamento em algum determinado aspecto, ou determinada funcionalidade. Nesse caso, esses 3 flags mudam o comportamento do otimizador de consultas e conseguem gerar uma estimativa mais apurada para as suas consultas. Aonde utilizar esses 3 flags? Eu vou usar o meu banco aqui de novo. Eu tenho uma tabela chamada pedidos big, e eu vou criar um índice nessa tabela com base na coluna data pedido. Ok, meu índice foi criado. E aí eu tenho o seguinte. Bom, a minha data de pedido é sempre ascendente. Eu nunca faço um pedido com data do ano passado. Eu sempre faço um pedido com data de hoje, amanhã vai ser com data de amanhã, depois de amanhã vai ser com data de depois de amanhã. Então, está sempre crescendo. Ok? Eu sempre insiro com um número maior. Certo? Então, é ascendente. Os dados são incluídos de forma ascendente. Em alguns cenários, principalmente em tabelas muito grandes, o threshold lá de 20% de alterações na tabela para que um auto-update estatístico seja disparado é muito grande. Vamos pensar numa tabela de 1 milhão de linhas. Não é uma tabela tão grande assim, mas 1 milhão de linhas. 200 mil linhas vão ter que ser alteradas para que, na verdade, a partir de 2005, 200 mil alterações na coluna do seu índice, nesse caso na coluna data pedido, vão ter que ser feitas para que o SQL perceba que essa estatística está desatualizada e que ele precisa gerar um update statistics. Isso é muita coisa, é muita alteração. 200 mil alterações é muita alteração. Principalmente se eu procuro sempre, eu quero ver todos os pedidos de ontem até hoje. Digamos que você faça 10 mil pedidos por dia. É bastante pedido, mas ainda assim não é muito para o SQL, para o Update Statistics. Para disparar um Update Statistics. E aí eu consulto, eu quero ver tudo que eu vim de ontem, eu quero ver tudo que eu vim de hoje, eu quero ver de ontem até hoje, de anteontem até hoje. Eu estou sempre procurando, pesquisando o final da tabela, ou seja, os dados atuais, os dados que eu vendi agora. Nesse caso, o que vai acontecer? O Update Statistics não vai disparar, porque ele vai precisar de 20% da tabela para ser disparado. E você está consultando o fim. Quando você consultar o fim, tem esse valor que você está pesquisando na sua estatística? Não. Então, por exemplo, faz de conta que eu atualizei a estatística hoje. Beleza, então ele tem lá no histograma as vendas até hoje. Amanhã eu faço um monte de venda. Depois de amanhã eu faço um monte de venda. Se eu depois de amanhã procurar o que eu vendi depois de amanhã, não tenho isso no histograma ainda. O que o SQL vai fazer? Ele vai estimar 0. Na verdade, ele nunca estima 0, então ele sempre estima 1. Então ele vai estimar que uma linha vai ser retornada. Mas isso não é verdade. Certo? Porque você já vendeu. É ele que não sabe. Ele que não se atualizou ainda. O trace flag 2389 e 2390 são utilizados para alterar o comportamento do otimizador de consulta para, quando ele perceber que essa coluna é ascendente, ele vai lá e muda um pouquinho o comportamento e ele percebe que se você está pesquisando por um determinado valor, ele sempre
vai lá, pega o último valor, insere no histograma, ou seja, ele dá uma modificadinha lá no histograma para que a sua consulta tenha uma estimativa mais apurada. Claro que isso tem um custo, óbvio que isso tem um custo, mas esse custo é muito menor do que utilizar um plano pior, um plano ruim. Como que o SQL identifica que uma coluna é ascendente? Lá nas estatísticas, isso não é visível por padrão. Tudo isso que eu estou mostrando aqui é não documentado, ok? Pelo menos dos 3 flags. Quando ele percebe que a estatística sofreu 3 updates, e nos últimos 3 updates, ele incluiu sempre dados novos, dados ascendentes. Ele vai lá e marca, opa, essa coluna é ascendente. Pum. Ele marca na estatística que ela é ascendente. Então, eu preciso sofrer 3 updates estatísticos com dados inseridos ascendente para ele marcar ela como ascendente. Como que eu posso visualizar, Fabiano, se a minha estatística está ascendente ou não? Você pode habilitar o trace-flag 2388 e aí rodar depois o DBCC Show Statistics da estatística. Então, eu vou habilitar esse trace-flag e eu vou rodar o DBCC Show Statistics. E reparem que ele retornou um resultado bem diferente do normal, certo? Na verdade, o que importa para a gente aqui é essa última coluna do grid, lead column type. Ele está como unknown, ou seja, ele não sabe. Mas lembra que eu falei que a partir de 3 updates estatísticos com dados inseridos ascendente, ele vai lá e marca ela como ascendente? Vamos fazer isso? Eu vou fazer alguns inserts, atualizar as estatísticas e depois visualizar o histograma. Né? Na verdade, visualizar as estatísticas, dar um DBCC Show Statistics. Eu vou rodar isso 3 vezes, ok? Talvez o delay não mostre isso para vocês, mas eu vou rodar 3 vezes. Então, 1, 2 e 3. Na terceira vez, se eu consultar agora como que está lá a minha coluninha lead column type, eu posso ver que ele já foi lá e já marcou ela como ascendente. Para que isso, Fabiano? Porque quando o SQL entende que ela é ascendente, eu posso usar 2 opções. Eu tenho o trace-flag. Deixa eu rodar esses comandos aqui. Aqui eu estou inserindo 5.000 novos pedidos, ok? Ascendentes, claro. Então, eu tenho o trace-flag 2389, que muda o comportamento do otimizador apenas para colunas ascendentes. Entenderam por que tem o ascendente e não ascendente, ou unknown? O trace-flag ele só muda o comportamento, ou seja, ele só vai lá e faz essa modificação no histograma para colunas que ele sabe que é ascendente. E o trace-flag 2390 muda esse comportamento para independente se ele é ascendente ou não. Se tiver lá como unknown, ele sempre vai lá pegar o max do cara e colocar no histograma para poder gerar a estimativa mais eficiente. Então, vamos ver nesse caso aqui. Estou consultando todos os pedidos maiores do que 2020. Ok? 1 de 2020. Vamos ver quantas leituras eu fiz para rodar essa consulta. 8.162. E quantas linhas o SQL estimou que seriam retornadas? Deixa eu parar o mouse aqui para vocês. 1. Então lembra, a estatística não sofreu atualizações o suficiente para gerar um auto-update statistics. Mas, então, o que ele está pensando aqui? Ele está pensando que compensa ir lá na tabela, ler os dados usando o índice X data pedido, fazer um lookup para o índice cluster, pegar o resto das colunas, que eu estou usando o asterisco, então ele compensa fazer todo esse trabalho, porque só vai ser uma linha mesmo, então vamos assim. Só que, na verdade, quantas leituras eu fiz? Vamos rodar as 2 consultas, uma normal e outra forçando para que ele não utilize esse índice. Então está aqui o if index igual a 0, ou seja, eu quero que ele não use o índice, eu quero que ele faça um scan. Vamos comparar agora os IOs. Para a primeira consulta, deixando o SQL estimar por ele mesmo, ele fez 8.162 leituras, e para a segunda consulta ele fez 447. É muita diferença. Como resolver isso? Usando os 3 flags que eu comentei para vocês. Essa opção Query Trace On,
habilita um trace flag apenas para esse hint, apenas para essa consulta. Então você não precisa habilitar para a sua sessão, nem para seu servidor no global. Não, habilita só local. Isso é não documentado, óbvio. Então use com extrema precaução, com muito teste. Então se eu rodar agora a consulta só para vocês verem, sem forçar índice nenhum, o SQL faz uma estimativa bem precisa. Na verdade, ele está pensando aqui que serão retornadas 4.079 linhas. E se eu rodar a consulta, ele rodou 4.075 linhas. Salve de palmas. Vamos voltar lá para o nosso PowerPoint. E aí, Diego ou Felipe já estão vendo o slide de referências? Sim, senhor. Ok, então tem uma série de referências aí para vocês, ok? E aí, antes das dúvidas e perguntas, eu quero convidar o nosso amigo, deixa eu ver se ele está por aqui, Jorge, are you here? Tem alguém conectado via telefone, mas parece que não é o Jorge. Deixa eu dar um unmute nele, porque ele está no mute. Make a presenter. Jorge, now I'm here. Sí, estoy lá. Opa. ¿Você me pode ouvir? Sim. Alô? Sim? Sim. Ótimo, muito bem. Ok. Ótimo, muito bem. Sim, Fabiano, muito obrigado. Aqui na Inter estamos muito obrigados com Solid Quality por a oportunidade de estar com vocês hoje. Para falar um pouquinho da Intera, eu vou saltar o primeiro slide na minha apresentação. Ok, muito bem. Então, aqui na Intera nós dedicamos a desenvolver ferramentas para os profissionais que trabalham com SQL Server. Nós tentamos ajudar as maiores instalações do SQL Server, aumentando a eficiência, a disponibilidade e desempenho das operações de SQL Server. Aqui na Intera gostaríamos de ser os parceiros de vocês e nas soluções de SQL Server que utilizam diariamente. Aqui na Intera temos mais de 250 funcionários com uma presença em todo o mundo. Temos clientes praticamente em todos os rincones do mundo e com instalações que vão desde somente um servidor de SQL Server até clientes que têm mais de 1.200 instâncias simultâneas de SQL Server trabalhando com diversas ferramentas de cada ideia e bastante gostosos com o desempenho de nossas ferramentas. Aqui em Inter, nós trabalhamos diretamente com a Microsoft para garantir que nossas ferramentas trarão uma funcionalidade que irá levá-lo acima e além do que já está incluído nativamente em SQL Server. E trabalhando como especialista como Inter é algo muito bom, porque temos certeza que nossas ferramentas vão ser 100% compatíveis com as novas versões de SQL Server e que todas as nossas ferramentas são feitas exclusivamente para SQL Server. É uma diferença bastante grande de trabalhar com uma ferramenta que são completamente especialista nessa tecnologia e não uma empresa que se dedica a criar ferramentas para uma outra base de dados e solamente trata de traduzir da melhor forma suas ferramentas hacia SQL Server. Todas as ferramentas aqui de Intera são criadas desde o dia zero, exclusivamente para SQL Server. Então, utilizando esta fórmula, nossas ferramentas ganharam muitos prêmios, como por exemplo da revista SQL Server, IT Pro Magazine, The Connections, MPQuest e muitos outros. Hoje em dia, temos muitos clientes aqui no Brasil, clientes bastante significantes aqui no Brasil e em toda a América Latina e definitivamente também muitos clientes bastante desconhecidos no mundo inteiro. Então, o que fazemos aqui em Intera é que nós criamos ferramentas para trabalhar especificamente com todas cada uma das tarefas que os DBAs e profissionais do mundo de base de dados
precisam fazer em suas operações diárias. Por exemplo, temos SQL Diagnostic Manager, que oferece monitoramento da performance, alertas e diagnóstico para SQL Server. Esta é uma ferramenta bastante importante que lhe ajuda a que você identifique e resolva problemas de SQL Server antes de que eles ocorram. Esta ferramenta lhe permite, oferece a você de que monitore SQL Server a nível empresarial, encontre gargalos de performance e que você os pueda resolver rapidamente, analiza performance, en forma histórica, ayuda para configurar alertas y notificaciones customizadas y Diagnostic Manager no requiere agentes o ningún tipo de banco de datos especial en servidores monitorados. Una herramienta bastante útil y hoy por hoy es la herramienta más popular aquí en la Intel. Tenemos también Dispatch Manager, como su nombre menciona, ayuda para la automatización y optimización de defragmentación para bancos de datos, para que você encontre y corrija pontos que necesitan de defragmentación en segundos. También tenemos para backups, para la necesidad universal de hacer backups, tenemos la ferramenta SQL para que você acelere, encripte e comprima backups de bancos de dados, faça backups para SQL Server com compressão e tolerância a falhas da rede, além da encriptação com absolutamente zero impacto. Você pode utilizar esta ferramenta para fazer backups de servidores rápidos, comprimidos e encriptados. Oferece backup para SQL Server com compressão de até 95%. E também oferece gerenciamento centralizado de todos os backups para todos os servidores de SQL Server que você tem. Aqui em Intel também nos especializamos em las ferramentas para SQL Server que precisam tomar a área da segurança. Para essa funcionalidade temos duas ferramentas. A primeira delas é SQL Compliance Manager, para que você capture, verifique e alerte basado nas atividades em SQL Server. Y esto es las actividades de todo tipo de usuarios, tanto usuarios regulares como superusuarios, los DBAs, los administradores de bancos de datos, que tienen los permisos para hacer absolutamente cualquier cosa en su ambiente de SQL Server. Todo el mundo es auditado. Esto es para poder cumplir con todo tipo de regulaciones del mercado, llámese Sarbanes-Oxley, PCI, Basilea, HIPAA, etcétera, etcétera, etcétera. SQL Compliance Manager es una herramienta de auditoría de bajo impacto para las actividades de todos los usuarios y todas las alteraciones de datos en SQL Server. La otra herramienta que tenemos para auditoría y seguridad es SQL Secure, un excelente complemento al SQL Compliance Manager, porque ayuda para gerenciar permisos en su ambiente de SQL Server, para que usted descubra quién tiene acceso a qué, de cuál, o nível del permiso, para que você identifique vulnerabilidades e melhore o nível de segurança dos servidores de SQL. Dentro também da estratégia de IDERA, temos o bonde que chamamos de IDERA SQL Toolbox. Isto inclui 5 ferramentas neste bonde, como por exemplo o SQL Admin Tools, que é uma coleção de 25 ferramentas essenciais para ajudar a los administradores de base de dados para reduzir as tarefas de administração de horas a minutos, assim eliminando o tempo gasto desenvolvendo, testando e mantendo scripts customizados. Também temos SQL Comparison Tools, que ajuda você a que compare objetos e dados do SQL Server, SQL SQLite, que é uma versão comprimida, una versión recortada de nuestra herramienta para backups y SQL Toolbox tiene también dos herramientas que ahora son bastante populares aquí en ITER. La primera de ellas es SQL Virtual Database, para que você ayude a accesar los datos que están contenidos en backups sin efectuar una restauración. Esto es una herramienta bastante especial porque você pode tomar um backup e sem precisar fazer restore, sem hacer
sin tomar el tiempo que regularmente você va a precisar para el resto, você puede accesar absolutamente todos los datos que están dentro de este backup, creando una base de datos virtual. De esta forma, se puede utilizar todas las herramientas nativas y herramientas externas con los datos que están creando dentro de parte de datos virtual. Y pues se puede utilizar SQL Virtual Database para el procesador de datos, relatorios y mucho más. Es una herramienta bastante efectiva cuando você precisa cualquier dado que esté dentro ya de un backup. Y la última herramienta que voy a mencionar hoy es una herramienta también que hoy en día tiene bastante suceso aquí en Idera, se llama SQL Doctor. SQL Doctor não é uma ferramenta para fazer optimização da SQL Server. É um excelente complemento para Diagnostic Manager, que vocês se lembram. Diagnostic Manager é a ferramenta de monitoramento do desempenho daqui da Idera. E SQL Doctor gera recomendações para ajustes de performance para SQL Server. Efectúa uma análise de performance sem igual em seus servidores de SQL Server. Gera recomendações priorizadas para ajustes de desempenho e oferece acesso a recursos para aprendizagem relacionados à performance. Eu recomendo bastante a todo mundo que testem essa ferramenta SQL Doctor. Todo mundo gosta bastante de SQL Doctor. E também aqui em Idera, agora já temos, utilizando o expertise e knowledge de nosso corpo técnico, agora temos também uma linha bastante completa de ferramentas para SharePoint, que incluem ferramentas para monitoramento de desempenho de SharePoint, que é Diagnostic Manager, para backup de SharePoint Backup, para uma tarefa bastante importante no mundo de SharePoint, que é a migração. Temos uma suite com 3 aplicações que ajudam a fazer a migração dos ferramentas de SharePoint. Enterprise Manager, que é a ferramenta de Idera para ajudar os temas de segurança e auditoria no mundo de SharePoint, e também Admin Tools, que é igual uma coleção de 11 ferramentas que ajudam a todas as tarefas diárias de gerenciamento de suas ferramentas SharePoint. E se vocês têm qualquer dúvida ou gostariam de receber mais informações sobre nossas ferramentas, nos podem contactar em qualquer momento que está meu e-mail, e também nos podem contactar pelo Skype em todo momento. Fabiano? Sim, estou aqui. Se vamos de volta com você, Fabiano, se você gosta de efetuar o sorteio da Idera, você pode fazê-lo em qualquer momento. Ok, obrigado, Jorge. Pessoal, complementando só o que o Jorge falou, Idera é nosso parceiro global, ok? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesitem em contactá-los ou nos contactar, tá bom? Para que a gente possa tirar alguma dúvida de vocês em relação ao software deles. Eu, particularmente, gosto muito do software de monitoramento, então eu acho que vale a pena vocês acessarem o site da Idera, baixar a versão de avaliação e dar uma olhada, porque é bem interessante mesmo. Ok, vamos voltar para... obrigado, Jorge. Vamos voltar para o nosso slide de dúvidas e perguntas. Antes que eu esqueça, agora no dia 18 nós começamos um seminário online da Solid, e esse item de estatísticas e muito mais coisas que eu não consegui falar em 1 hora, que não é possível falar em 1 hora, a gente vai ver com muito mais detalhes e com muito mais tempo no seminário online. Mais detalhes aí no meu blog, tá bom? Várias perguntas. Aonde que vai ser disponibilizado? Eu vou disponibilizar no meu blog, aí com certeza a gente vai colocar o link para baixar direto do site da SolidQ. Então, fica de olho no meu blog, no nosso Twitter, vocês receberam por e-mail hoje, mas logo eu vou colocar no meu blog. Os slides e o PowerPoint eu vou colocar no meu blog amanhã, mas o vídeo a gente ainda não tem previsão de quando vai ser disponibilizado, tá bom? Agora as perguntas.
Qual é o endereço do blog? Eu acho que tá aí, não tá? blogs.solidq.com/fabianascaleserver. É o que está aí na tela. Ok, obrigado, Felipe. Bom, gostaria de entender a melhor parte do Instagram. Ele faz a média do range para estimar a quantidade de linhas, se no caso mostrar a seletividade dos dados não fosse distribuída igualmente. Eu acho que eu não entendi a sua pergunta, Eduardo. Ele faz a média do range para estimar a quantidade de linhas. Na verdade, depende de um monte de coisa, tá? Se, por exemplo, você estiver usando o sinal de igual, ele vai usar o histograma de um jeito. Se esse valor que você estiver procurando não estiver no histograma, ele pode usar uma outra técnica que eu documentei no meu blog. Na verdade, eu documentei num artigo no SimpleTalk, então pega o artigo lá no SimpleTalk. Tem uma série de exemplos lá nesse artigo que eu escrevi. No meu blog tem um endereço lá para os artigos. O Edivaldo fez uma pergunta bem pertinente. Qual a melhor maneira de definir a periodicidade para a atualização das estatísticas? Bom, infelizmente, no mundo perfeito deixa o auto-update estatísticas ligado e o SQL vai se virar. Muitas vezes, como ele roda muito rápido, ele roda usando ele pega só um exemplo da tabela para criar o histograma. Talvez esse exemplo não seja bom o suficiente. Então, o ideal se possível, por dia, todos os dias, rodar um update estatístico com um full, mas nem sempre isso é possível, porque é um processo que demora bastante. Então, analisar caso a caso, infelizmente, de volta. Então, essa tabela sofre muita alteração, então eu vou atualizar mais vezes. Lá na tabelinha sysindex tem uma coluna chamada mod count, alguma coisa assim. Bom, vou dar uma olhada lá, né? Mas na sysindex tem uma coluna que mostra quantas vezes essa coluna, que pertence ao índice, foi alterada. Com base nessa coluna, você consegue criar um script personalizado para poder fazer o update. Bom, nós já estouramos o tempo, como o Diego está falando aqui. Evandro, faz o seguinte, cara, por favor, me encaminha isso por e-mail, que aí eu vou responder para você, ok? Valeu. E aí, galera, corre para a sessão do Diego, que eu acho que vocês já têm um link aí. A sessão dele, ele vai fazer o sorteio de um voucher de $25, dá para comprar uma série de livros. No Brasil não dá para comprar nada com $25, mas lá na Amazon dá para comprar alguns livros bem interessantes. Um voucher oferecido aí pela Idera. Então, dá uma olhada lá, ok? Sessão do Diego, o Diego vai fazer o sorteio do voucher, ok? Ok, obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Eu tenho mais 2 sessões por aí. Valeu, abraço.